A tempestade que desabava sobre o Vale do Paraíba naquela noite de 1878 não era apenas água, era um presságio. O som da chuva batendo contra as telhas de barro da Casa Grande abafava quase tudo, criando uma parede sonora impenetrável. Mas não conseguia silenciar os gritos agudos que vinham do quarto principal no andar de cima. Eram gritos de dor, de esforço e de um terror que ia muito além do parto. No térreo, a biblioteca cheirava a couro envelhecido, tabaco frio e cera de abelha. O barão de Araribá estava sentado em sua poltrona de jacarandá, de costas para a porta. Ele girava o conhaque no copo de cristal, observando o líquido âmbar capturar a luz trêmula do candelabro. Seus dedos, grossos e calejados pelo chicote, tamborilavam no braço da cadeira em um ritmo impaciente. Ele não rezava. Homens como ele não pediam favores a Deus. Eles exigiam resultados. Sobre a mesa de mogno, ao lado da garrafa, repousava uma garrucha de cano duplo. O metal brilhava, recém-polido com óleo de baleia. O barão passou a flanela lentamente pelo percussor, verificando a tensão da mola. Ele aguardava aquele momento há 10 anos. 10 anos de silêncio constrangedor nos jantares da elite cafeeira. 10 anos de sussurros sobre sua virilidade. Hoje, ele acreditava, o nome Araribá seria limpo. Mas ele não sabia que a mancha que estava prestes a nascer seria indelével. O som de passos apressados no assoalho do andar superior fez a poeira dançar nos feixes de luz da biblioteca. O barão ergueu os olhos para o teto, como se pudesse ver através da madeira maciça. Ele sorriu, um esgar que revelava dentes amarelados e a arrogância de quem se julga dono do destino. Ele acreditava ter comprado a própria sorte, mas o destino, naquela casa, não estava à venda. Estava sendo roubado. No corredor que levava à cozinha, Matias permanecia imóvel. Ele não era uma estátua, embora sua capacidade de permanecer paralisado fosse lendária entre os outros escravizados. Matias respirava de forma curta, controlada, expandindo o diafragma sem mover os ombros. Seus olhos escuros e atentos varriam o ambiente com a precisão de um predador encurralado. Ele não olhava para o teto. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo lá em cima. Ele havia calculado os dias, as luas, as horas. Matias ouvia o tic-tac do relógio de pêndulo no saguão. Cada segundo era uma martelada em sua têmpora. Ele possuía o que os médicos da corte chamariam de uma anomalia, mas que ali era sua maldição. Memória absoluta. Ele se lembrava da textura do vestido da baronesa na noite em que o pacto foi selado. Lembrava-se do cheiro de alfazema que ela usava para disfarçar o medo. Lembrava-se da frieza da pele dela e do calor do desespero. E, acima de tudo, lembrava-se da promessa silenciosa de que aquilo salvaria a todos. Uma promessa que agora parecia feita de fumaça. O barão levantou-se da poltrona. O couro estalou sob seu peso. Ele caminhou até o espelho veneziano, pendurado entre as estantes de livros. Ajustou o colarinho engomado, limpando um vestígio de pó de arroz que usava para cobrir as feridas da sífilis em seu pescoço. A doença o corroía por dentro, devorando sua capacidade de gerar vida, mas ele recusava a verdade com a mesma violência com que recusava pagar suas dívidas. Ele se via como um imperador. O reflexo lhe devolvia a imagem de um monstro maquiado. Matias observou o patrão sair da biblioteca. O barão caminhou até o pé da escadaria. A madeira nobre, extraída ilegalmente de terras indígenas, gemia sob as botas de montaria. O barão segurou o corrimão esculpido. Ele não subiu imediatamente. Ele parou. O silêncio lá em cima havia mudado. Não eram mais gritos de parto. Era um silêncio denso, pegajoso, interrompido apenas pelo som da chuva. E então, o choro rompeu o ar. No quarto, a parteira, uma mulher negra de mãos calejadas e sabedoria antiga, segurava a criança. O vapor da água quente subia da bacia de ferro, misturando-se ao cheiro metálico de sangue. Ela limpou o rosto do recém-nascido com um pano de linho. Seus dedos tremiam. Ela virou a criança para a luz da vela. O bebê abriu os olhos. O ar escapou dos pulmões da velha mulher em um suspiro de terror. A criança era branca. A pele leitosa, perfeita. O cabelo ralo e claro. O olho esquerdo era azul, profundo e frio como o da baronesa. Mas o olho direito era um abismo cor-de-mel. E ali, flutuando na íris como uma assinatura divina, havia uma mancha dourada. Uma mancha em forma de lança. A mesma marca que Matias carregava.
a mesma marca que o barão via todos os dias ao ordenar que Matias lesse os livros de contabilidade. A natureza não sabe guardar segredos. A baronesa, exausta, ergueu-se sobre os cotovelos. O lençol de seda estava manchado. Ela viu a expressão da parteira. Não houve sorriso. Não houve "é um menino". Houve apenas um olhar de pânico compartilhado. A baronesa entendeu antes mesmo de ver. Ela puxou a criança para o peito, cobrindo a cabeça do bebê com a manta de lã. Seu coração batia tão forte que parecia querer quebrar as costelas. Ela ouviu o primeiro passo pesado na escada. O carrasco estava subindo. Matias, no saguão, sabia que o tempo havia acabado. Ele não podia subir. Se subisse, morreria antes de chegar ao topo da escada. Ele precisava de uma arma. Não uma arma de fogo, pois a garrucha do barão era mais rápida. Ele precisava de algo que pudesse parar um homem que se julgava acima da lei. Ele olhou para a porta do escritório privado do barão. Aquele lugar era proibido sob pena de açoitamento. Mas a pena hoje já era a morte. Ele deslizou pelo corredor, seus pés descalços não fazendo som algum sobre o tapete persa. Parou diante da porta maciça de carvalho. Tirou de dentro da manga da camisa um pedaço de arame entortado, uma ferramenta que ele moldara pacientemente durante noites insones. Ele inseriu o metal na fechadura. Fechou os olhos. Sua mente visualizou o mecanismo interno. Ele se lembrava do som exato que a chave do barão fazia ao girar. 2 cliques rápidos, uma pausa, um clique final. No meio da escada, o barão parou novamente. Ele sentiu uma pontada no peito, uma arritmia causada pelo excesso de bebida e pela ansiedade. Ele limpou o suor da testa com as costas da mão. "Abram as janelas", ele rugiu, sua voz ecoando pela casa como um trovão. "Quero ver meu filho sob a luz." A ordem foi um decreto de morte. Luz era a única coisa que aquela criança não podia ter. A parteira no quarto fez o oposto. Correu para as janelas e puxou as cortinas de veludo pesado, mergulhando o aposento na penumbra. "Ele tem os olhos sensíveis, senhor", gritou ela, a voz falhando, inventando uma mentira desesperada. "A luz fere a criança." Foi uma tentativa frágil de ganhar segundos. Segundos que escorriam como areia entre os dedos. Matias não acendeu a vela no escritório. Ele não precisava. Sua memória projetava o mapa da sala em sua mente com clareza absoluta. Ele sabia que o cofre não estava atrás da estante de livros, como seria óbvio. Estava atrás do mapa da província de São Paulo, na parede leste. Ele caminhou até lá, desviando da mesa sem esbarrar em nada. Suas mãos tocaram o papel áspero do mapa. Ele o afastou. A frieza do metal do cofre queimou as pontas de seus dedos. O barão era um homem desconfiado, mas previsível. A combinação do cofre eram números que ele considerava sagrados. A data de aquisição de sua primeira fazenda. Matias sabia a data. Ele havia preenchido a escritura falsificada anos atrás. Ele girou o disco. Esquerda, direita, esquerda. O mecanismo interno gemeu. A porta de aço se abriu. Dentro não havia ouro. Havia algo muito mais valioso e perigoso. O livro negro. Matias puxou o livro. Era pesado. Ali estavam registradas todas as transações ilegais. O suborno pago ao juiz de paz para ignorar a invasão de terras da igreja. O ouro desviado dos impostos imperiais. As assinaturas falsas. E na última página, uma anotação recente, na letra trêmula do barão. Um plano para culpar o juiz por um desfalque e assassiná-lo caso ele exigisse mais dinheiro. Era a prova de uma traição dupla. A porta do quarto da baronesa explodiu aberta. O barão entrou. A silhueta enquadrada pela luz do corredor. Ele parecia imenso. A baronesa encolheu-se na cama, apertando o bebê contra o peito. A parteira recuou para as sombras, segurando a bacia como um escudo inútil. "Deixe-me ver", ordenou o barão a voz baixa, perigosamente calma. Ele estendeu as mãos grandes, exigindo o troféu que acreditava ser seu. Matias saiu do escritório. Ele ouviu a voz do barão lá em cima. O tempo havia acabado. Ele olhou para a sala de estar, onde o juiz de paz aguardava, bebendo o vinho da casa, alheio à tempestade que se formava sobre sua cabeça. O juiz era um homem gordo, vaidoso e corrupto, mas era a única autoridade presente. Matias respirou fundo. Ele tinha que entregar o livro ao homem que o livro incriminava, apostando que o ódio do juiz pela traição do barão seria maior que seu medo da lei. No quarto, a resistência da baronesa durou pouco. O barão arrancou a manta com um puxão violento. A criança, exposta ao frio súbito, começou a chorar. O barão inclinou-se, aproximando o rosto da vela que tremeluzia na mesa de cabeceira.
Ele segurou o queixo do bebê, forçando a pequena cabeça a virar. Os olhos da criança se abriram, buscando foco. O azul e o mel com a mancha dourada. O tempo parou. O som da chuva desapareceu. O barão olhou. Ele piscou, incrédulo. Ele conhecia aquele olho. Ele vira aquele mesmo padrão ocular milhares de vezes, do outro lado de sua mesa de escritório, no rosto do escravo que ele considerava uma ferramenta sem alma. A compreensão não veio como um pensamento. Veio como um vômito de ódio. O sangue subiu à sua cabeça tão rápido que ele tontou. Matias entrou na sala de estar. O juiz ergueu a taça esperando mais vinho. "Onde está o barão?" perguntou o magistrado entediado. Matias não respondeu com palavras de servo. Ele colocou o livro negro sobre a mesa de centro, aberto na página marcada. O som do livro batendo na madeira foi seco e definitivo. "O barão está ocupado planejando a sua morte, excelência", disse Matias. Sua voz não tremia. O juiz riu pensando ser uma piada de mau gosto, mas seus olhos caíram sobre a caligrafia do barão. Ele reconheceu a letra. Ele leu a frase sublinhada: "Eliminar o magistrado após a colheita. Culpar os quilombolas." O sorriso morreu nos lábios do juiz. A cor fugiu de seu rosto. A aliança de anos se desfez em um segundo de leitura. Lá em cima, o grito rompeu a garganta do barão. Não foi uma palavra, foi um urro. "Traição!" O som fez as vidraças vibrarem. Ele largou o bebê no colchão, recuando como se a criança fosse feita de fogo. A baronesa gritou, tentando proteger o filho com o próprio corpo. O barão levou a mão ao cinto, mas lembrou-se que a garrucha estava na biblioteca. Ele olhou ao redor, os olhos injetados de sangue, procurando qualquer coisa para matar. O juiz levantou-se num salto, derrubando a taça. O vinho tinto manchou o tapete branco como uma premonição de sangue. Ele olhou para Matias, depois para a escada. Ele ouviu o grito do barão. Ele entendeu que estava em uma casa de loucos. "Onde estão meus guardas?" ele sibilou para Matias. Matias apontou para a porta da frente. "Lá fora, senhor. Eu destranquei a entrada. Mas o barão tem uma arma no andar de cima." Sem a arma de fogo, o barão agarrou um candelabro de bronze maciço. Ele o ergueu acima da cabeça, a sombra projetada na parede, parecendo um demônio com chifres. Ele avançou sobre a esposa e o bastardo. A baronesa fechou os olhos, esperando o golpe que esmagaria seus crânios. O ar sibilou quando o metal desceu. Esta história está longe de acabar. O que acontece nos próximos segundos vai definir o destino de uma linhagem inteira. Se você quer ver como a justiça foi feita em 1878, assista até o final. Deixe sua nota de 0 a 10 nos comentários para a coragem de Matias e se inscreva para não perder a parte 2. Mas o golpe não chegou. O som de vidro quebrando no andar de baixo parou o braço do barão no ar. Matias não estava fugindo. Ele estava guiando os 2 capitães do mato que faziam a escolta do juiz escada acima. Eles subiam com carabinas em punho, as botas enlameadas sujando a madeira nobre. O juiz vinha logo atrás, o livro negro apertado contra o peito como um escudo sagrado. A invasão da Casa Grande havia começado. O barão congelou. A confusão momentânea turvou sua fúria. Quem ousava entrar em seus domínios com tal violência? Ele correu para o corredor, o candelabro ainda em punho, pronto para esmagar o intruso. Ele esperava ver um ladrão. Ele viu a lei. E pior, viu Matias. O escravo estava ao lado do juiz, não como um servo, mas como o acusador. Os olhos dos 2 homens se encontraram. O barão, no topo da escada, poderoso, mas podre por dentro. Matias, no meio dos degraus, desarmado, mas blindado pela verdade. Naquele instante, a hierarquia social de séculos foi suspensa. O barão percebeu o erro fatal. Ele havia subestimado a memória do homem que organizava sua vida. Ele havia criado sua própria nêmesis dentro de casa. "Prendam esse homem", gritou o juiz, a voz aguda de medo e autoridade. "Tentativa de homicídio e conspiração contra a coroa." A acusação ecoou pelas paredes. O barão não conseguia processar as palavras. Conspiração? Ele era o barão. Ele era a lei. "Você está louco, juiz?" ele rugiu, descendo um degrau, o candelabro ameaçador. "Saia da minha casa ou eu quebro sua cabeça." Um dos capitães do mato, um homem com uma cicatriz no rosto que não tinha respeito por títulos, engatilhou a carabina. O som metálico, clac-clac, cortou o ar. Foi um aviso final. O barão parou. Ele olhou para a arma, depois para o juiz e finalmente para a porta do quarto onde sua esposa protegia o filho de outro homem. A realidade começou a se fragmentar. Pela fresta da porta, a baronesa assistia. Ela viu Matias. Ele não olhou para ela. Ele mantinha os olhos fixos no barão. Ela entendeu o que ele estava fazendo.
Ele estava atraindo toda a fúria para si, transformando um crime passional em um crime político. Se o barão atacasse o juiz, ele seria um rebelde, não um marido traído. Matias estava reescrevendo a narrativa em tempo real. Mas a loucura do barão era um poço sem fundo. Ele soltou uma gargalhada seca e insana. Vocês acham que podem me derrubar com papéis e carabinas? Ele gritou. Eu sou Araribá. E com um movimento suicida, ele arremessou o candelabro pesado na direção do juiz. O objeto de bronze girou no ar, zunindo como uma guilhotina. O candelabro errou o juiz por centímetros, espatifando-se contra a parede. No mesmo instante, o estrondo do disparo da carabina ensurdeceu a todos. A fumaça de pólvora negra preencheu o corredor. O cheiro de enxofre substituiu o cheiro de chuva. O chumbo atingiu o barão no ombro direito. A força do impacto o girou como um boneco de pano. Ele foi arremessado contra o corrimão da escada. A madeira estalou, mas segurou. Ele não caiu. Ele deslizou até o chão, o sangue manchando a camisa branca de linho, misturando-se ao pó de arroz que escorria com o suor. Ele olhou para o ferimento, atônito. Sangue. O sangue de um deus era vermelho como o de qualquer outro. O silêncio voltou, agora zumbindo nos ouvidos de todos. Matias subiu os últimos degraus. Ele parou diante do homem que o açoitara, humilhara e explorara por anos. O barão, ofegante, tentou falar. Tentou dizer escravo, tentou dizer sujo, mas apenas sangue saiu de sua boca. Matias inclinou-se levemente, apenas o suficiente para que só o barão ouvisse. O livro está seguro, coronel, e o menino também. A história vai lembrar de você não como pai, mas como o homem que perdeu tudo porque não soube olhar nos olhos de quem o servia. Os guardas avançaram, puxando os braços do barão para trás com brutalidade desnecessária. O juiz, recuperando a compostura, subiu os degraus limpando o pó do paletó. Ele olhou para Matias com uma mistura de gratidão e desconfiança. Você salvou minha vida, rapaz, disse o juiz. Mas sabe que não pode ficar aqui, ele tem aliados. Se ele sair da cadeia... Matias sabia. A vitória era temporária. O barão estava ferido e preso, mas o sistema que o criou ainda estava intacto. Matias olhou para a porta do quarto da baronesa uma última vez. Não houve despedidas. Ele se virou e desceu a escadaria. Ele não era mais um escravo da Casa Grande. Ele era um fugitivo. Mas, pela primeira vez, ele levava consigo algo mais valioso que a liberdade. Ele levava a honra de ter destruído o tirano. Ele saiu pela porta da cozinha, entrando na noite chuvosa. A Mata Atlântica se estendia à frente, vasta e perigosa. Mas para Matias, a escuridão era amiga. Ele conhecia cada trilha, cada esconderijo. Ele desapareceu na chuva, deixando para trás o choro de um bebê de olhos bicolores, que agora seria o herdeiro de um império construído sobre mentiras. Mas o barão, sangrando no tapete, ainda tinha fôlego, e seus olhos, cheios de ódio, prometiam que aquilo não era o fim. Era apenas o começo de uma guerra. A floresta não oferecia abrigo, oferecia apenas um túmulo úmido e vasto. Matias corria, não como um homem, mas como uma sombra projetada pelo medo. Os galhos baixos, invisíveis na escuridão da tempestade, açoitavam seu rosto, abrindo cortes finos que ardiam com o suor salgado. Seus pés descalços, calejados por anos de servidão, deslizavam sobre raízes expostas que pareciam serpentes prontas para o bote. Ele conhecia aquela mata. Sua mente havia mapeado cada clareira, cada riacho, cada formigueiro durante as raras vezes em que fora enviado para buscar lenha. Contudo, a noite transformava a memória em um labirinto distorcido. O ar faltava. O pulmão queimava como se tivesse engolido brasas do fogão de lenha. Ele parou por um segundo, encostando-se ao tronco rugoso de uma figueira centenária. O som da chuva era um rugido constante, mas sob ele havia algo mais, um som rítmico, metálico. O tinido de correntes batendo contra as celas de montaria e o resfolegar úmido de cães. Não eram cães vira-latas da vila, eram filas, animais criados para caçar gente, treinados para sentir o cheiro do medo e o odor ferroso da adrenalina. Matias fechou os olhos. Sua mente, aquele arquivo maldito e perfeito, rebobinou a cena na sala de estar. Ele reviu o rosto do juiz de paz. O sorriso do magistrado não fora de alívio pela justiça, fora o sorriso de um mercador que acabara de adquirir uma mercadoria valiosa por um preço irrisório. O juiz tinha o livro negro. O juiz tinha o barão preso. E agora, o juiz precisava apagar a única testemunha que sabia ler as entrelinhas daquele livro.
A proteção oferecida a Matias fora uma sentença de execução adiada por minutos. Enquanto isso, na Casa Grande, a atmosfera havia mudado de pânico para uma calmaria gélida e burocrática. O corpo do barão fora arrastado, deixando um rastro escarlate no tapete que os criados agora tentavam esfregar com água e vinagre. A baronesa permanecia no quarto, sentada na beira da cama, o bebê adormecido em seu colo. Ela não chorava. O choque havia secado suas lágrimas. Ela olhava para a porta, esperando que Matias voltasse ou que o barão escapasse e viesse terminar o serviço. A porta se abriu. Não foi o marido nem o salvador. Foi o juiz. Ele entrou sem bater, a arrogância de quem agora segurava as chaves do reino. Ele caminhou até a lareira, onde as brasas ainda brilhavam fracamente. Nas mãos, ele segurava o livro negro. Aquele objeto pesado, encadernado em couro de bezerro, continha a destruição de metade da elite cafeeira do vale. O juiz abriu o volume. Ele não procurou as dívidas do barão. Ele foi direto à página 142. Com um movimento preciso, o juiz arrancou a página que detalhava seu próprio suborno. O papel, prova de sua corrupção, foi amassado e jogado nas brasas. A chama azulada lambeu a celulose, transformando a verdade em cinzas em questão de segundos. Ele se virou para a baronesa. O sorriso dele era paternal, mas seus olhos eram frios como o fundo de um poço. "O barão é um homem perigoso, minha querida", disse ele, a voz suave. "Mas não se preocupe. Eu cuidarei de tudo. Dos bens, das terras e do futuro desta criança." A baronesa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O toque do juiz na cabeça de seu filho não era um carinho, era uma avaliação. Ele estava pesando a criança como se pesa gado. A mata não era um refúgio, era um organismo vivo que respirava hostilidade. Matias não corria mais, ele rastejava. A tempestade havia transformado o solo da Serra do Mar em uma armadilha viscosa. O barro frio cobria sua pele, disfarçando o cheiro humano, mas não o suficiente para enganar os cães de caça que se aproximavam. O som dos latidos não vinha de longe, vinha de dentro de sua própria cabeça, misturando-se ao bater frenético de seu coração. Ele sabia que tinha menos de 5 minutos antes que as mandíbulas se fechassem em sua perna. Atrás dele, 3 lanternas cortavam a escuridão. Eram os homens do juiz. Não eram soldados da lei, mas mercenários pagos para apagar a única ponta solta de um crime perfeito. Matias parou diante de uma ravina. O abismo à sua frente era escuro. O som de água violentamente batendo nas pedras lá embaixo indicava uma queda mortal. Ele olhou para trás. As luzes estavam a 100 metros. Sua mente, aquele arquivo implacável, trouxe à tona o mapa topográfico que ele vira no escritório do barão anos antes. Ele se lembrava da curva do rio. Lembrava-se da anotação feita a lápis por um engenheiro em 1860. Queda do diabo, correnteza subterrânea. Não havia ponte. Não havia caminho. Havia apenas uma escolha: a morte pelos dentes dos cães ou a aposta na memória de um desenho em papel velho. Matias não hesitou. Ele não rezou para os santos dos brancos. Ele pediu licença aos orixás da mata e saltou para o vazio. O impacto com a água foi como colidir com uma parede de gelo. O ar foi expulso de seus pulmões. A correnteza o agarrou, girando seu corpo, batendo seus ombros contra rochas submersas. Tudo ficou preto. O frio penetrou até os ossos. Mas ele não lutou contra a água. Ele se deixou levar, lembrando-se de que o mapa indicava uma saída a 2 quilômetros dali, onde o rio se acalmava em um banco de areia. Ele precisava apenas prender a respiração e sobreviver à escuridão. Enquanto Matias lutava contra o afogamento, o juiz de paz consolidava seu golpe na biblioteca seca e aquecida. Ele mergulhou a pena no tinteiro de prata. A caligrafia era elegante, cheia de floreios que escondiam a podridão moral do texto. Era um termo de tutela. Com a incapacidade mental do barão, agora delirando de febre e dor em uma cela imunda na vila, e a fragilidade da baronesa, o juiz se nomeava administrador único dos bens de Araribá. A baronesa não contestou. Ela estava em pé junto à janela, observando a chuva lavar o sangue do pátio. Ela sabia que tinha feito um pacto com um novo diabo. O barão era um bruto previsível. O juiz era uma serpente educada. Ela olhou para o rosto do filho. O bebê dormia, alheio ao fato de que sua existência era uma fraude jurídica. O olho cor de mel com a mancha dourada estava fechado, escondendo a prova do crime. Na mata, os cães pararam na beira do precipício. Os mercenários ergueram as lanternas, iluminando a água revolta lá embaixo.
Um deles encontrou um pedaço da camisa de linho de Matias preso em um galho espinhoso na borda. O tecido estava manchado de sangue. O líder do grupo, um homem que matava por dinheiro há décadas, cuspiu no chão. Ninguém sobrevive a essa queda, disse ele. O rio comeu o escravo. Para eles, o serviço estava feito. Não precisavam de um corpo. Precisavam apenas de uma história convincente para o juiz. E a história de uma fuga desesperada, terminando em morte, era perfeita. Eles viraram as costas para o abismo, recolhendo os cães. A floresta voltou a ser apenas barulho de chuva e vento. Mas, quilômetros abaixo, uma mão negra, trêmula e ferida, agarrava-se a uma raiz na margem do rio. Matias se arrastou para a areia. Ele não conseguia ficar em pé. Vomitou água do rio, o corpo tremendo incontrolavelmente de hipotermia. Ele estava vivo. Quebrado, exausto, sem nome, sem documentos, mas vivo. Ele olhou para trás, na direção da casa grande, invisível na noite. Ele sabia que nunca mais poderia voltar. Matias, o livro vivo, tinha que morrer para que o homem pudesse nascer. Na cadeia da vila, a justiça dos homens tardava e falhava. O barão de Araribá, o homem que mandava açoitarem escravos por olharem em seus olhos, agora gemia em um colchão de palha infestada de pulgas. O ferimento de bala no ombro o havia infeccionado. A gangrena subia pelo pescoço, desenhando linhas negras em sua pele pálida. Ele chamava pela esposa, chamava pelo filho, mas ninguém vinha. A porta de ferro permanecia fechada. A única visita que recebeu foi a do juiz, 3 dias depois. O magistrado parou do lado de fora das grades, iluminado por uma tocha. Ele não entrou. O cheiro de carne podre era insuportável. — Onde está meu filho? Sussurrou o barão, a voz rouca, os olhos febris. O juiz sorriu aquele sorriso burocrático e letal. — Seu filho está seguro, barão. Ele será criado como um fidalgo, com o meu sobrenome, é claro, para evitar o escândalo da sua loucura. O barão tentou se levantar. Tentou agarrar as grades, mas seu corpo não obedeceu. Ele percebeu naquele instante final a ironia suprema. Ele havia construído um império para deixar um legado, mas seu legado seria roubado pelo homem que ele tentou trair, e seu sangue seria continuado pelo filho do escravo que ele desprezava. Ele morreu naquela noite, não de tiro, mas de ódio. O veneno que ele espalhou a vida toda finalmente o consumiu. Os anos passaram sobre o Vale do Paraíba, como a sombra das nuvens sobre o cafezal. O escândalo foi abafado com ouro e influência. A baronesa viveu como uma viúva reclusa, controlada pelo juiz que administrava a fortuna com mãos de ferro. O menino, batizado como Augusto, cresceu nos corredores da casa grande. Ele era belo, inteligente e inquietante. Aos 10 anos, Augusto exibia um comportamento estranho. Ele não precisava estudar. Bastava olhar para uma página de um livro uma única vez, e ele a recitava inteira dias depois. Os tutores chamavam aquilo de dom divino. A baronesa, ao ouvir isso, sentia um frio no estômago. Ela sabia que não era divino, era genético, era a herança silenciosa de Matias florescendo no centro da aristocracia. O menino usava o cabelo caído sobre o olho direito, um hábito que a mãe incentivara, alegando sensibilidade à luz. Mas ele via tudo. Ele via como o juiz olhava para as terras. Ele via onde o dinheiro era escondido. Sem saber, ele estava se tornando a mesma arma que seu pai biológico fora. A semente da memória absoluta estava plantada no coração do poder. 20 anos depois, no leito de morte da baronesa, uma carta chegou. Não veio pelo correio oficial. Foi deixada no portão por um viajante desconhecido. O papel era áspero, barato. Dentro não havia palavras, apenas um desenho. O desenho detalhado, feito de memória de uma flor de café. E escondido nas pétalas um padrão de números. Augusto, agora o novo senhor das terras após a morte acidental do juiz, uma queda de cavalo que muitos suspeitavam ter sido planejada, segurou a carta. Ele olhou para os números. Sua mente estalou. Eram as coordenadas de um cofre antigo em um banco no Rio de Janeiro. Ele entendeu. Alguém lá fora sabia quem ele era. Alguém estava observando. Na ladeira que dava para a fazenda, um homem velho de cabelos brancos e postura ereta observava o funeral da baronesa. Matias não havia enriquecido. Ele vivera como um homem livre, simples, um professor em uma comunidade quilombola distante. Mas ele nunca esquecera. Ele viera ver o resultado de sua obra. Ele viu o filho, agora um homem poderoso, assumindo o controle. Não houve abraços. Não houve revelações dramáticas.
A verdade era perigosa demais para ser dita em voz alta. Matias virou as costas e caminhou pela estrada de terra. Ele havia derrotado o barão não com força, mas com biologia. O sangue que corria nas veias do novo barão era o sangue da senzala. A Casa Grande havia sido conquistada por dentro. A história oficial registraria Augusto como o último grande nobre daquela linhagem. Os livros de história falariam de sua inteligência prodigiosa e de como ele modernizou a agricultura. Mas os registros verdadeiros, aqueles que importam, não estavam em papel. Estavam gravados no DNA de um homem que transformou sua memória em vingança. O crime perfeito não é aquele que ninguém descobre. É aquele onde a vítima cria o filho do algoz, crente de que está perpetuando seu próprio nome. O barão de Araribá morreu sem saber que seu fim não foi a bala, mas o berço. E Matias, o fantasma da floresta, levou para o túmulo o sorriso de quem sabe que no final a casa sempre cai. Essa história foi apagada dos livros oficiais, mas a memória, como vimos, é impossível de destruir completamente. Se você sentiu o peso dessa justiça silenciosa, inscreva-se no canal agora. Deixe sua nota de 0 a 10 nos comentários. Matias fez o certo ao fugir e deixar o filho? Quero ler sua teoria. Até a próxima investigação.